Cara, eu acho que assim, de bate-pronto, você entender que não há caminho de volta. Isso é uma coisa da minha personalidade que eu sempre tive. Eu demoro demais para tomar uma decisão, mas depois que eu tomo é aquela. Eu não sou de ficar voltando atrás naquilo que eu me propus a fazer. Deus, de certa forma, falando da minha vida com Cristo, ele me protegeu com as adversidades que eu tive. E muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer Deus na dificuldade que você está enfrentando. Sim. Às vezes a gente culpa o diabo, e às vezes não é o diabo, não, é Deus colocando algumas dificuldades e a gente precisa entender por que isso. Por exemplo, quando eu saio da banda e de repente todo mundo que fazia parte daquele universo no qual eu vivia passa a detestar minhas escolhas e talvez misturando todos os sentimentos, me detestar por tabela. É claro que isso não é agradável, não é prazeroso, mas, de certa forma, é como se uma ponte com o passado estivesse sendo destruída. Então, eu não tenho nem para onde voltar. Sim. Eu não tenho plano B. O meu passado me rejeita, ele está me empurrando para frente, ele está me empurrando para o meu destino. Tem uma passagem bíblica quando Jesus está entrando em Jericó e tem um cego assentado na beira do caminho. E esse cara começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava que ele se calasse. Só que a Bíblia diz que quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. Sim. Então você percebe que as adversidades, elas têm uma função: te impulsionar, te empurrar, ou seja, fazer com que você grite mais alto, fazer com que você vá mais alto. É interessante porque quando Jesus entra em Jericó, tem um cara lá chamado Zaqueu que quer ver Jesus, mas não consegue por causa da multidão. A multidão está atrapalhando de novo. Então, assim, ele vai se conformar em não ver Jesus, que ele quer tanto ver. Não, ele corre, ele se adianta, ele vai no futuro, né? Ele sobe em lugares altos. Ou seja, a multidão, ela mais uma vez está fazendo esse papel de empurrar você para o seu destino. Porque aquele negócio, a salvação é por graça, mas o reino te custa tudo. A salvação não me custou nada, mas o reino vai me custar tudo. É poderoso. Então, assim, se ficar muito tranquilo, talvez eu não me mova. Sabe? Se não vem a perseguição por causa da morte de Estevão, talvez a igreja estivesse até hoje em Jerusalém, gozando da paz e da alegria com todo mundo, e não teria se espalhado pelo mundo, como era uma ordenança do Senhor. A Torre de Babel é a mesma coisa. Se Deus não confunde as línguas, estava todo mundo embolado e não enchia a terra. Enfim, a gente precisa aprender a ressignificar momentos de dificuldade, né? Porque são eles que me fazem mais forte. A gente hoje voluntariamente vai para uma academia para treinar. Sim. E o que é que você vai lá? Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar resistência, você vai botar peso, vai tornar a coisa difícil de carregar. Por quê? Porque você entende que é assim que você fica mais forte e que você supera um estado anterior para entrar no estado que, é o teu alvo. Boa, bom demais. E aí, se você pudesse falar assim, qual foi o maior desafio que teve aí no meio da sua caminhada, que, cara, aquilo ali podia ter me paralisado, mas eu encontrei uma força, encontrei um caminho, uma direção. Você tem alguma coisa que você podia compartilhar disso? Cara, eu acho que é aquele momento que se parece demais com o Salmo 23, quando aquele cara que conhece o Senhor nos pastos verdejantes, na água tranquila, nas veredas da justiça, todos lugares muito legais de se estar. De repente esse cara cai no vale da sombra da morte, onde ele não vê, onde ele não sente, onde ele não experimenta, mas ele sabe. Essa é a parada, é você saber que Deus está contigo. É você saber que Ele não te abandona. Porque assim, não houveram poucos momentos em que, cara, o que é que eu fiz da minha vida, né? Tipo, será que eu tô louco mesmo? Será que isso tudo é uma viagem? Cara, pensamentos, tribulações, eles vêm, eles rodeiam a nossa mente. Mas será que eles vão encontrar lugar dentro de você? Ou seja, aquilo que eu fico achando, não pode ocupar o lugar daquilo que eu sei. E o que eu sei é que Deus me prometeu: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar só. Nem sempre você vai me ver, nem sempre você vai me sentir, nem sempre você vai me ouvir. Mas você precisa saber que aquele que começou a obra, ele vai terminar. Então, assim, isso, claro que com maturidade você vai passando mais facilmente por momentos como esse que vão se repetir na sua caminhada. Mas é aquele negócio, quando você começa a conhecer Deus, você fala: cara, Ele está muito em silêncio. Mas Ele não me deixou. Então, assim, eu preciso, então, aprender a ouvi-lo nesse silêncio. Esse silêncio ensurdecedor, né? Que isso a gente aí chama. Que é aquele lugar que você fala: mano, tá tão silêncio daqui que tá rolando, né? Exatamente. É aprender o que cada estação te pede, né? Existem estações em que tudo é favorável, existem estações de vento contrário. E você continua prosseguindo, tanto numa como na outra.